Irmãos, está aí, nós vamos iniciar. Já está aí aparecendo no seu celular o estudo que vocês vão acompanhar pelo PowerPoint, né? Está sendo projetado na tela do seu celular. Então, nós estamos estudando. Você pode acompanhar o mouse aí. Eu acredito que você deve estar enxergando o mouse, apesar que aqui há um delay de 40 segundos. Então aqui eu estou falando e você ainda vai receber o que eu estou falando, mas vai chegar aí. Então, estudo bíblico, Apocalipse. Nós sabemos que a palavra Apocalipse significa revelação do Senhor, né? Então significa revelação, Apocalipse. Aquilo que está revelado, aquilo que está sendo iluminado, aquilo que está sendo jogado uma luz sobre. Então, aquilo que não é para ser oculto, ou aquilo que não é para ser obscurecido, mas aquilo que está sendo trazido sobre a luz. Então, Deus agora, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através de João, para ser apresentado à sua igreja, revela agora os acontecimentos do finais dos tempos. Então, esse é o significado de Apocalipse, esse é o significado do livro. Para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, representada pelas 7 igrejas da Ásia Menor, ali que nós estudamos, fosse que confortada, encorajada a permanecer fiel naquilo que foi ensinado pelo Senhor por meio dos apóstolos, tá bom? Vamos seguir aqui. Estou passando a segunda tela para que os irmãos possam ver. Então está aqui o tema da aula, o anticristo. Tá aí. Deixa eu só melhorar um pouco aqui. Vamos lá. Aqui tá tudo certo. Vamos lá. Então, coloquei essa figurinha aí. Foi a única que eu achei melhorzinha. Mas não significa que o anticristo vai ser assim. Mas é apenas uma figurinha. Nós vamos então atentar para 3 considerações introdutórias que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. A primeira é sobre questão da apresentação, meus irmãos. Essa apresentação, porque o capítulo 13 de Apocalipse, ele faz então uma apresentação do anticristo. Satanás, embora ele derrotado, como vemos no capítulo 12 de Apocalipse, ainda recebe, irmãos, a permissão para perseguir a igreja com a sua fúria mais terrível, né? Então lembra que eu falei para vocês na semana passada que o capítulo 12 encerra a questão do mundo perseguindo a igreja. Agora o capítulo 13 inaugura a perseguição de Satanás à igreja. Então é dentro desse contexto que eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque Satanás sempre quis imitar a Deus. O dragão quis ser igual a Deus, numa tentativa de imitar o Deus Pai. A besta que surge da terra, o anticristo, então, tentará imitar a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, como o Filho encarnou-se, morreu, ressuscitou, o anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás, que passará por uma experiência de morte e um simulacro de ressurreição, irmãos. Esta é a realidade. A besta que surge da terra, o falso profeta, levará os homens a adorarem a primeira besta, numa tentativa, irmãos, de imitar o Espírito Santo, que leva os homens a adorarem a Cristo. Então, a grande meretriz, a falsa igreja, é a imitação da mulher celestial. É essa imitação dessa mulher celestial que nós percebemos no capítulo 12, é uma imitação da noiva do Cordeiro, é uma imitação da igreja fiel. Então, onde quer que um poder civil despótico esteja, aí está essa imitação dessa falsa religião. Aí temos a reprodução dessas duas bestas, irmãos. E a segunda consideração introdutória que eu quero deixar para os irmãos, deixa eu passar aqui,
é a questão da aparição. Então, o tempo da aparição do anticristo. Embora, irmãos, o mistério da iniquidade, ou melhor dizendo, o ministério da iniquidade já esteja operando entre nós, o anticristo, como pessoa que encarnará, irmãos, o poder dos reinos ímpios e também todo o poder de Satanás, emergirá num breve tempo do fim. Visto na Bíblia de várias formas, irmãos. A primeira forma que anunciará essa encarnação do anticristo é a apostasia, como está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. E a segunda outra questão é a grande tribulação, como o pastor Daniel está mostrando no livro de Mateus, capítulo 24. E a terceira é a revelação do homem da iniquidade, como Paulo nos apresenta também lá em 2 Tessalonicenses. E o quarto é o pouco tempo de Satanás, como vamos ver no capítulo 20, verso 3 de Apocalipse. Então, irmãos, então preste bastante atenção, vamos seguir aqui, vamos ler o capítulo 13 agora. O pastor Racine está aqui conosco, eu vou pedir que ele leia em voz alta, daí mesmo, o capítulo 13, que o microfone está pegando o ambiente. Pode ficar daí mesmo, irmão. Pode. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas asas como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém o leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém.
Bom, vamos então no primeiro tópico apresentado aí para vocês, as várias facetas do anticristo. Estou usando como texto base para os estudos de Apocalipse, lembrando os irmãos, o livro do Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque Hernandes Dias Lopes, no seu livro, os livros do Hernandes Dias Lopes, os comentários, é uma junção de todos os esboços de sermões e estudos bíblicos deles, e ele tem o de Apocalipse. Então, ele fez o livro de Apocalipse, comentário, com base nos estudos, e é bem elaborado, porque ele usa todos esses materiais que eu uso. Eu uso esse aqui do William Hendricks, Mais Que Vencedores, esse do George Led e esse do John Stott. E ele usa outros também, em outras línguas, né? Inglês. E eu estou também embasado nas aulas que eu tive em literatura apocalíptica no Mackenzie, do pastor Leandro Lima. Então, algumas coisas que eu vou citar aqui não vai estar no material do Hernandes Dias Lopes, e nem também vai estar nesses 3 livros, mas é perceptível para quem ouve o estudo de Apocalipse Leandro Lima, que ele tira muita coisa desses materiais também, apesar que ele vai para uma direção diferente, um pouco diferente dos demais que estão aqui, mas a maioria a gente percebe que também ele usou uma pesquisa aguçada desses materiais aqui. Então vamos lá, irmãos. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam nesse primeiro tópico das várias facetas do anticristo, eu já vou jogar aí um subtópico embaixo desse título, né? O anticristo no livro de Daniel. Irmãos, não tem como agora a gente entender essa questão da besta se a gente não voltar para o livro de Daniel. Por quê? Porque nós vamos entender a questão do significado dessa besta e vamos entender também a questão da aparência dessa besta. Eu tive lá no grupo da Célula Maia, no Anápolis City, falando sobre, eu terminei um estudo de Apocalipse e depois dei o estudo de Daniel. É muito interessante, irmãos. A gente pode depois fazer a mesma coisa aqui na Escola Bíblica Dominical. Tá? Então, deixa eu ver se eu joguei aqui o texto bíblico, vamos lá ler. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, o mar grande. 4 animais grandes, diferentes dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, fazia 3 costelas. Ele dizia: levante e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantaram da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Amém.
Irmãos, então aqui, claramente, nesse capítulo, quando a gente estuda Daniel, a gente percebe os impérios. Primeiro, o grande animal representa a Babilônia. O segundo animal representa os medo-persas. O terceiro animal representa os gregos. E o quarto animal representa o Império Romano. Então Daniel deixa bem claro que esses animais, eles representam um poderio. Eles representam uma nação poderosa, eles representam um império que dominou sobre o mundo, que iria dominar sobre o mundo naquela época, tá bom? Isso eu quero que vocês prestem bastante atenção. Deixa eu ver aqui. Pronto. Segundo tópico aqui, o anticristo no ensino de Jesus. Então, para a gente ver, está lá em Mateus 24, 15 a 28. O pastor Daniel está dando isso aqui para vocês, tá? Prestem bastante atenção, que é exatamente essa função da gente estar intercalando os estudos bíblicos. Vamos ler. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não se tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque seguirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo que no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Irmãos, então, nesse texto, além da gente perceber o anticristo no livro de Daniel como um império, aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, o anticristo ele é visto como o imperador Tito Romano, na década de 70 depois de Cristo, quando ele destruiu Jerusalém e destruiu o templo e perseguiu o povo judeu, dando início à grande diáspora e à grande perseguição do Império Romano aos cristãos, que se agravou também depois que Nero ateou fogo em Roma e muitos cristãos foram mortos. Então o anticristo é visto como um personagem escatológico, irmãos. A profecia bíblica vai se cumprindo historicamente e avançando por sua consumação final. Então, além de um império, além de um sistema, também uma pessoa escatológica. Mas o terceiro ponto aqui que eu quero lidar com os irmãos, e eu quero mostrar para vocês, terceiro ponto, o anticristo nas cartas de João. Vamos lá, os textos, está aí, primeiro texto. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, eu vou explicar agora, irmãos, eu quero ler os textos, tá bom? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Terceiro e último texto. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados
na sua vinda, irmãos. Então agora nas cartas de João, a palavra anticristo, que significa um substituto de Cristo, um rival de Cristo, ele será um adversário jurado de Cristo. Ele é usado no sentido impessoal, irmãos, aqui no texto. E João se refere ao anticristo de forma pessoal, mas João vê o anticristo como uma pessoa que já está presente, ou seja, como alguém que representa um grupo de pessoas. Assim, o anticristo é um termo utilizado, irmãos, para descobrir uma quantidade de gente que sustenta uma heresia fatal, né? Que nega que Jesus veio em carne, que nega que Jesus nunca foi o Cristo. Então João está falando tanto do anticristo que virá e do anticristo que já está presente, irmãos. Assim João esperava um anticristo que viria no tempo do fim, um anticristo que são os precursores desse anticristo, irmãos. Então tem aqueles que são os precursores e aquela pessoa que será sim o anticristo. Então a conclusão sobre o entendimento de João sobre o anticristo, que para João o anticristo sempre esteve presente nos seus precursores, mas ele se levantará no tempo do fim como expressão máxima da oposição a Cristo e a sua igreja. Então todo aquele que nega, deixa isso bem claro, todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, todo aquele que nega que Jesus Cristo é Deus ou que Jesus Cristo veio ao mundo, esse é um anticristo. Então, irmãos, toda seita, toda religião, toda pessoa que nega a suficiência de Cristo, que nega o sacrifício de Jesus Cristo, que nega a deidade de Cristo, Jesus como Deus, esses são anticristos. Nega a suficiência de Cristo, esses são anticristo. A religião que nega a suficiência de Cristo, a religião que nega a deidade de Cristo, a religião que nega a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Então, segundo João, todos esses são anticristos. Tá bom? Aí você pode me perguntar, a religião tal, que que não crê que Jesus é Deus, apenas um profeta, é anticristo? Segundo João, o Evangelho de João, segundo as cartas de João, sim, é anticristo. A religião que fala que é Cristo e mais alguma coisa, Cristo mais a igreja, Cristo mais alguma coisa, é anticristo? Segundo a palavra de Deus, segundo as cartas de João, sim, é anticristo. Tá bom, irmãos? Preste bastante atenção. Toda seita, toda religião, toda pessoa que nega a suficiência, a deidade de Cristo, a supremacia de Cristo, é anticristo. Tá bom? Porque Cristo tem que ser suficiente. Solo Cristo. Cristo é Deus. Quem veio ao Pai, quem veio a mim, veio ao Pai. Então nós não podemos negar aí a doutrina da Trindade, nós não podemos negar a doutrina da graça, da suficiência de Cristo, tá bom? Então devemos prestar bastante atenção nisso aí, porque toda seita, toda religião, tudo que se nega a suficiência, a graça de Cristo, a supremacia, a deidade de Cristo, é anticristo. E é exatamente isto que João está falando para nós. Mas também nós temos que atentar, irmãos, para um quarto tópico. Qual que é o quarto tópico? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. O anticristo, ele como homem do pecado na teologia de Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Vamos ler? Então tá aí. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, porque o Espírito que por palavra quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus.
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, só lembrando, enquanto Daniel mostra um sistema, um império poderoso, João, ele mostra o anticristo do ensino de Jesus, ele mostra um imperador que iria perseguir, e João, uma pessoa uma religião e um sistema de pessoas que negam a Cristo. Agora, em Tessalonicenses, Paulo mostra que esse homem da iniquidade, a pessoa do anticristo, ele surgirá depois de uma apostasia. Ele é de fato uma pessoa, ele será um objeto de adoração, ele fará milagres, falsos milagres, e só pode ser revelado depois que aquele que o detém for removido, irmãos. Será totalmente derrotado por Cristo, com o sopro da boca de Cristo. Então, é necessário nós entendermos por outros textos bíblicos que serão aprofundados pelo pastor Daniel sobre a pessoa do anticristo. Então, ao olharmos para o anticristo, devemos perceber um império, devemos perceber um sistema. Ao olhar para o anticristo, devemos perceber uma pessoa humana. Ao olharmos para o anticristo, devemos ver uma falsa pregação, falsos milagres. Então, que são falsos, e por ser falsos, são obras falhas. São obras de uma humanidade falha. São um simulacro de alguma coisa que não é real, que não é verdadeiro. É mentira e é engano. Tá bom? Então, bastante atenção nisso que estamos falando, para que vocês possam entender também sobre o símbolo da besta, o 666, tá bom? Vamos seguir aqui, irmãos. Segundo tópico, a descrição do anticristo. Então, a descrição está em todo o capítulo, de 1 a 18. Então, eu vou jogando os subtópicos na sua tela do seu celular, e você pega a sua Bíblia agora, abre a sua Bíblia no capítulo 13 de Apocalipse e vai acompanhando, tá bom? E aí eu vou jogando e vocês vão acompanhando. No versículo 1, fala da sua ascensão, se dará no tempo de muita turbulência. Então, ele fala que viu emergir do mar uma besta. O que significa isso, irmãos? As águas do mar são multidões, as nações, os povos na sua turbulência político e social, como está lá em Apocalipse 17:5. Anota para você ler, tá bom? Porque se eu for ficar lendo os textos que você pode anotar e ler em casa para você reafirmar o estudo, reestudar e estar pensando, além de 1 hora, nós vamos ficar 1h30, 2 horas estudando aqui, tá bom? E o intuito é que você anote esses textos, tá? As águas são símbolos, irmãos. As águas é um símbolo das nações não regeneradas em sua agitação. Isso também é claro lá em Isaías 57,
verso 20. Isaías 57, verso 20. Anota aí também. Antes do levantamento do anticristo, irmãos, o mundo estará em desespero, num beco sem saída. E ele emerge desse caos. O pequeno chifre de Daniel, o homem de desolação citado por Jesus, o homem da iniquidade citado por Paulo, o anticristo citado por João e a besta que emerge do mar são a mesma pessoa. A mesma pessoa, irmãos. A mesma pessoa escatológica. Então, é necessário que você entenda isso. Esse personagem encarnou-se na figura dos imperadores, Domiciano, Nero, Tito, e também em outros reis e reinos despóticos, irmãos. Mas se apresentará no fim como anticristo escatológico. Ele, com seu grande poder, vai seduzir as pessoas e conquistar as nações. Tá bom? Então, não é um mar literal. Apocalipse, ele não tem como você ler de forma e entender de forma cronológica, porque ele é uma seção de paralelos, a história sendo contada em várias vezes e com detalhes, e com focos, com um determinado foco, como eu já expliquei, tá bom? Então, aqui também não é um mar literal, mas as águas do mar são multidões, as nações e os povos que na sua turbulência estão vivendo uma turbulência política, social, um caos social, uma situação de desespero que o mundo está vivendo. E em meio a esse mar de agitação, em meio a esse mar de turbulência, de caos, seja na saúde econômica, social, surgirá, né, a figura de entre aspas, né, um salvador, que é a pessoa do anticristo. Poderá, e é bem claro que primeiro surgirá um sistema que né, pode ser uma união poderosa de pessoas ou de políticos, ou de um sistema social, político, um agrupamento que vai trazer uma proposta de melhoria, de paz para o mundo, de tirar esse mundo do caos. E depois que surge esse sistema, né, vai surgir uma pessoa que representa esse sistema, tá bom? Isso é bem claro, tá? Vamos seguir aqui então. Ele levantará, irmãos, num contexto de grandes convulsões naturais, pode ser terremotos, pandemias, fomes, né? Ele se apresentará num tempo de grande convulsão social. Será um tempo de guerras, rumores de guerra, onde reinos se levantarão contra reinos. O mundo será um campo de guerra. E ele surgirá num tempo de profunda inquietação religiosa, irmãos, né? Onde haverá conflitos religiosos, pensamentos conflitosos em relação à teologia, à questão de fé. Ele brotará do ventre da grande apostasia, onde as pessoas viverão uma grande apostasia. Os homens obedecerão ensinos de demônios. Os falsos mestres, os falsos cristos estarão sendo recebidos com entusiasmo. Nesse tempo, irmãos, haverá duas igrejas: a igreja apóstata e a igreja fiel. Tá bom? A igreja que nega a Cristo, a suficiência de Cristo, a deidade de Cristo, a graça em Cristo, o sola Christus, e a igreja que abraça o sola Christus. Somente Cristo é Deus, somente Cristo é o Senhor, somente Cristo é o Salvador. Amém? Haverá então essas pessoas que negam a Cristo e aquelas que abraçam com fidelidade a suficiência de Cristo. Tá bom? Respondendo aqui, o que está me perguntando? O livro de Isaías, irmão. Você quer saber o texto, né? Tá bom, vou te mostrar aqui o texto agora. Volta. Isaías 57, Ana Lúcia. Isaías 57, 20. Tá bom? Isaías 57, 20, tá? Então vamos seguir. Tópico 2, segundo subtópico do tópico 2. Vamos lá. Ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. É aquilo que eu falei quando nós lemos o livro de Daniel. Então Daniel, ele viu, agora vou explicar, irmãos. Daniel, ele viu então
4 animais ferozes, representando 4 reinos, os reinos que eu falei para os irmãos. Então, a força anticristã foi vista por Daniel como 4 reinos que dominaram o mundo. Então, foram o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, tá bom? Isso é claro, quando a gente for estudar o livro de Daniel, eu vou explicar isso direitinho para os irmãos, tá? Então, o anticristo também, ele incorpora todo o poder dos impérios anticristãos. Pensando assim, irmãos, eu quero que os irmãos pensem assim: o anticristo, ele é o braço de Satanás. Enquanto o falso profeta é a mente de Satanás, o anticristo, ele é o braço de Satanás. Ele será um ser totalmente mau, ele será prodigiosamente conquistador, ele terá a ferocidade do leão, a força do urso, a velocidade do leopardo. A besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e governos do mundo através de toda a história. Então, irmãos, essa besta toma diferentes formas, irmãos. E no fim, se manifestará na pessoa do homem da iniquidade, conforme Paulo fala lá em Tessalonicenses. Tá bom, irmãos? Então, vamos lá, seguindo por terceiro tópico. Eu vou estar prestando atenção nos comentários para responder as perguntas, tá? E se na hora que você for estudar em casa, durante a semana, tiver perguntas, pode mandar para mim que eu vou estar respondendo, assim, se Deus quiser e permitir. Terceiro subtema dentro do segundo tópico ele agirá no poder de Satanás. Vocês estão prestando atenção que eu estou trabalhando os versículos, que você está com a sua Bíblia aberta, lê o versículo, presta atenção aqui ao versículo 2 e 4. Ele surgirá no poder de Satanás. Lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10, eu queria pedir para o pastor Racem abrir para nós e ler para nós. 2 Tessalonicenses 2, lê para nós em voz alta, que daí faz a captação da sua voz, pastor Racem, que o microfone está externo. 9 e 10, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Tá. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade, para se salvarem. Obrigado, pastor Hassan. O pastor Hassan leu, eu fui aproveitar para tomar uma aguinha aqui, irmãos, geladinho. Então, irmãos, aqui nós vemos o anticristo que vai manifestar-se com um grande milagre. O verso 3 de Apocalipse, aí, se você prestar atenção, ele vai distinguir-se como uma pessoa sobrenatural, por um ato que será um simulacro da ressurreição. Lembra da cabeça ferida, e depois ele ressurge dessa cabeça, desse ferimento mortal, ele ressurge, ele aparece. Esse fato, ele é tão importante que João o registra 3 vezes, irmãos, 3 vezes. Tanto no verso 3, olha aí na sua Bíblia, né, que você vai perceber, quanto no verso 12, quanto no verso 14, tá bom? Então, certamente, irmãos, não será uma genuína ressurreição dentre os mortos, mas será um simulacro de uma ressurreição produzido por Satanás, um engano, uma coisa falsa. Então, o propósito dessa misteriosa transação será conceder a Satanás um corpo. Satanás governará em pessoa. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. É interessante que quando o texto fala que surgiu uma besta com aparência de cordeiro, vemos claramente a imitação, uma imitação de Cristo. Então, Satanás, ele quer fazer uma imitação para enganar as pessoas, né? Para enganar as pessoas. Então, como Cristo Deus se encarnou na pessoa de Cristo, Satanás também se encarnará em pessoa, tá? Interessante, irmãos, quando a gente fala sobre isso, a gente vê de fato Satanás querendo se aparecer com Deus,
querer roubar a glória de Deus, como lemos, se possível enganar até os eleitos, mas não é possível enganar os eleitos. E a maioria dos estudiosos, irmãos, vê nessa figura a lenda do Nero redivivo, tá? Nero, que se suicidou em 68 depois de Cristo, em um ano, no meio de golpes, surgiram 4 imperadores, que foi Galba, Otto, Vitélio e finalmente Vespasiano. Depois surgiu a lenda de que Nero não tinha morrido, mas Nero escapado para o Oriente e que voltaria em triunfo. No tempo de João, Dominiciano foi chamado de segundo Nero, irmãos. Então, alguns estudiosos veem dessa forma. Mas também o anticristo, ele vai realizar, irmãos, grandes milagres. Segundo está aí no texto, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Tudo engano, tudo mentira. Então hoje vivemos numa sociedade ávida por milagres. Hoje o que as pessoas estão querendo são sinais. Hoje o que as pessoas procuram são milagres. As pessoas querem a bênção de qualquer forma. Na verdade, as pessoas querem a bênção e não o dono da bênção. As pessoas querem usufruir das bênçãos e não ter comunhão com o dono da bênção, aquele que fornece a bênção. As pessoas andam atrás de sinais e serão facilmente enganadas pelo anticristo, porque o seu coração está entorpecido por essa vontade e por essa vaidade. O anticristo, ele vai ditar e disseminar falsos ensinos, irmãos. Nesse tempo, os homens não suportarão a sã doutrina, como está lá em 2 Timóteo 4,3. Não suportarão a sã doutrina, mas obedecerão a ensinos de demônios, como está em 1 Timóteo 4,11. As seitas heréticas, misticismo, secretismo de muitas igrejas serão usadas por Satanás na pessoa do anticristo, irmãos, para enganar as pessoas, para dar aquilo que a sua vaidade buscam, que aquilo que elas querem, tá bom? Então o anticristo vai governar também na força de Satanás. Se você, como está no verso 2 aí, que você está aberto na sua Bíblia, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Na verdade, irmãos, quem vai mandar é Satanás. Os governos subjugados por ele vão estar sujeitos a Satanás. Será o pouco tempo de Satanás, o período de grande tribulação. O governo do anticristo vai ser universal, pois o Satanás é o príncipe deste mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. Aquele reino que Satanás ofereceu a Cristo, o anticristo o aceitará. Ele vai dominar sobre as nações. Deu-se-lhe, então, ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, como está no verso 7 do capítulo 13 que nós estamos estudando. O governo universal do anticristo será extremamente cruel e controlador. Será um período mesmo de grande tribulação. O seu poder será irresistível, como está no versículo 4, irmãos. A grande pergunta será: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E aí a resposta nós vamos dar agora. O anticristo vai se tornar irresistível. Ele será singular e irresistível, irmãos. Terá a aparência de um inimigo invencível. Contra Deus e os santos que estão no céu, ele vai blasfemar. Ele vai blasfemar, como está no verso 6 aí. Perceptível no verso 6 isso. Contra a igreja que estará na terra, ele vai perseguir e matar, como está também no verso 7. Tá bom, irmãos? Vamos seguir. O 4, irmãos, ele será objeto de adoração em toda a terra. Então nós falamos da sua ascensão, se dará num tempo de muita turbulência. Falamos que esse anticristo, ele incorpora todo o poder, força, crueldade dos grandes impérios do passado. Falamos que esse anticristo, ele agirá no poder de Satanás e agora ele é objeto de adoração em toda a terra, como está em Apocalipse 13, 3, 4 e 8, 12 e em 2 Tessalonicenses 2, 4. Então, primeiro, irmãos, a adoração ao anticristo
é o mesmo que a adoração a Satanás. Lembra que eu falei que o anticristo é a personificação de Satanás? Assim como Jesus era o Deus encarnado, o anticristo é Satanás encarnado em pessoa. A adoração é um tema central no livro de Apocalipse. A noiva está adorando o Cordeiro. E a igreja, a apóstata, está adorando o dragão e o anticristo. O mundo está ensaiando essa adoração aberta ao anticristo e Satanás, irmãos. Nós vemos claramente hoje o satanismo, o ocultismo estão em alta. Estamos vendo aí as pessoas adorando um sistema, adorando alguma coisa oculta, as pessoas procurando muito essas questões de ocultismo. As pessoas que estão se entregando à adoração a Satanás e as pessoas que estão se entregando a algo que está acontecendo aos bastidores, algum sistema demoníaco que está acontecendo, para não falarmos também do humanismo idólatra, o quanto é real, o quanto há um endeusamento do homem e a sua consequência, veneração a uma prática satânica, adoração do homem em si mesmo, adoração ao homem e adoração a Satanás são a mesma coisa, tá bom? Aí nós vamos entender também algumas questões do 666, vamos chegar lá, tá, irmãos? Vamos chegar lá. Então o anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja a ele mesmo, como está lá em 2 Tessalonicenses 2:4. 2 Tessalonicenses 2:4. Ele vai se opor, irmãos, a se levantar contra tudo que se chama Deus, objeto de culto a Deus, tá bom? Assim agiram os imperadores romanos, que viam no culto ao imperador o elo de união e fidelidade dos súditos do império, tá bom? Deixar de adorar o imperador era infidelidade ao Estado. O anticristo também se assentará no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus, e ele vai usurpar a honra e a glória de Deus, que é devida somente a Deus, exigindo adoração a Ele, Então, irmãos, também vemos no verso 8 e 16, a adoração do anticristo será universal. Diz o apóstolo João que adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Satanás vai tentar imitar Deus também nesse aspecto, irmãos. Ao saber que Deus tem os seus selados, ele também selará os seus com a sua marca, a marca da besta. Assim como Deus tem os seus selados, e nós entendemos e vimos que o selo nos filhos de Deus é o Espírito Santo. Olha que interessante. O selo nos filhos de Deus é o Espírito Santo. É o próprio Deus. Perfeito, único, absoluto. Deus, irmãos. Olha que interessante isso. E o símbolo da besta, que nós vamos ver, é uma outra marca. Agora eu quero que você veja Satanás querendo copiar a Deus. Assim como Deus selou os seus filhos, Satanás também selará os seus filhos. Tá bom? Só isso que eu quero que vocês entendam por enquanto, tá? O anticristo também, irmãos, ele perseguirá de forma cruel aqueles que se recusarem a adorá-lo. Está lá no capítulo 13, no versos 7 e 15. Esse será um tempo, irmãos, de grande angústia, A igreja de Cristo nesse tempo será martirizada, a igreja será perseguida, mas os crentes fiéis vão vencer o diabo. Eles vão vencer, vão passar por esse momento e vão vencer o diabo, vão vencer o anticristo. Eles vão preferir morrer do que se apostatar, negar a fé. Tá bom? Isso é claro, e nós vimos isso no capítulo 12, verso 11. Tá bom? De Apocalipse. Quinto ponto, aí na tela, ele fará oposição aberta a Deus e à igreja de Cristo. Apocalipse 13, 6 e 7. Então, o anticristo, irmão, será um opositor consumado de Deus. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, contra Deus. Ele falará coisas incríveis e coisas terríveis também. Então o apóstolo Paulo diz que
esse anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. João declara, ele abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome. Diz ainda, este é o anticristo, que nega o Pai, que nega o Filho. O anticristo vai usar de suas armas para ridicularizar o nome de Deus. Ele vai fazer chacota com o nome do Altíssimo. E esse anticristo fará também violenta e esmagadora oposição contra a igreja, irmãos. Ele magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos, a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Ele fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Mas mediante a morte, os santos vencerão, irmãos. João diz, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Em Apocalipse 3, 7, versículo 7, irmãos. O anticristo se levantará contra a igreja, contra o culto e contra toda expressão de fidelidade a Deus. Esse será o ponto mais intenso da grande tribulação. E que o pastor Daniel vai falar, eu acredito que já deve estar tocando no assunto, Mateus 24, 15 a 22, tá bom, irmãos? E por último, aí apareceu na sua tela, o anticristo será apoiado pela segunda besta, o falso profeta, versos 11 a 18, irmãos, do capítulo 13. Então, a segunda besta, irmãos, seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta. Se a primeira besta é o braço de Satanás, a segunda besta é a mente de Satanás. Ela é o falso profeta. A primeira besta, ela age no campo político, campo das ideias, o campo ideológico, tá? A segunda no campo religioso. Enquanto a primeira age no campo das ideias, da política, do sistema, da ideologia, da filosofia, no campo ideológico, a segunda agora que vai vir encarnada, vai agir no campo religioso. O falso profeta vai preparar, irmão, o terreno para o anticristo e vai preparar o mundo para adorá-lo. Olha o que é isso, irmãos. Assim como os pais e profetas no Antigo Testamento prepararam o mundo para a chegada de Cristo, há um sistema ideológico, político, totalmente maléfico, que está preparando o mundo para a chegada em carne do anticristo. Deixa eu ver aqui. Isso, irmãos, está certinho. Esses textos mesmo, Ana Lúcia, tá bom? Então, irmãos, a segunda besta usará também uma arma do controle para garantir a adoração da primeira besta. Esse será um tempo de cerco, de perseguição, de controle, de vigilância, de monitoramento das pessoas no aspecto político, religioso e econômico. Interessante, quando a gente fala de monitoramento, olha que interessante aqui essa questão da pandemia, né? Como é que eles faziam para saber se as pessoas estavam aglomerando ou se estavam isoladas? Pelos sinais do celular. Eles sabiam se as pessoas estavam de fato em isolamento social ou estavam aglomerando. Pelos sinais do celular, irmãos. As pessoas são monitoradas. Que interessante isso, né? Eu não estou querendo dizer que essa vai ser uma arma do anticristo ou do sistema ideológico que é a besta, irmãos, tá bom? Mas é bem claro que a tecnologia, o avanço da tecnologia e muitas coisas que a ciência está evoluindo, será usado, né, por esse anticristo para monitorar pessoas, para controlar pessoas, tá bom? Isso é bem claro. A segunda besta usará um selo distintivo para os adoradores da primeira besta, que tem uma marca, lembra? Que a gente falou dessa marca, assim como a noiva do Cordeiro tem um selo, assim como o povo de Deus são selados com o Espírito Santo, o próprio Deus, a obra completa do próprio Deus, a completude, né? O número 7, né? A obra consumada, perfeita, digna, fiel, assim haverá um número que marcará
os filhos da besta, os seguidores do anticristo. Tá? Agora nós vamos começar a entrar nesse ponto. Terceiro tópico, creio que é o último. Os irmãos vão estar olhando, sim, é o último tópico, para a gente estar concluindo o nosso estudo, tá bom? Terceiro tópico, manifestação do anticristo, sua presente dissimulação e futura revelação. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Acompanhe aí. Diz o apóstolo Paulo que o anticristo está sendo detido por algo e por alguém, tá, irmãos? Está no verso 6 e no verso 7. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, irmãos, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda apenas uma ocasião própria, tá? E para que aquilo que o detém pare de o deter. Então, o que é esse algo? Quem é esse alguém? A maioria dos estudiosos entende que o algo é a lei e alguém é aquele que faz a lei se cumprir, o próprio Deus. Então, Deus ainda segura esse algo, Deus ainda segura esse alguém. É por isso que o anticristo vai surgir num período, irmãos, de grande apostasia, quando os homens não suportarão as leis, normas nem absolutos. Então, eles facilmente se entregarão ao homem da ilegalidade, o filho da perdição. Leandro Lima, ele fala que quando o último eleito, olha que interessante que o Leandro Lima fala, quando o último eleito nascer, surgirá o anticristo. O anticristo está esperando apenas o nascimento do último eleito. Lembra que Deus separou para si gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, que formam a igreja de Deus. E a igreja de Deus ela é formada por duas categorias: a igreja triunfante, daqueles que viveram no passado, já morreram e estão com Cristo, e da igreja militante, nós que estamos vivos no presente e daqueles que ainda hão de nascer. Então, segundo Leandro Lima, né, na sua obra de literatura apocalíptica, ele fala que o anticristo vai se encarnar após o nascimento do último eleito de Deus. Que maravilha, né? Deixa eu ver o que o Roberto escreveu aqui. É verdade, sem querer criar conspiração, mas a tecnologia caminha para contribuir com a confirmação dessa palavra. Irmãos, com certeza, a gente vê também uma teoria da conspiração, e a gente vê muita coisa acontecendo aí, até é meio difícil, irmãos, mas eu creio que quando chegar o tempo vai ser bem claro para os eleitos, porque os eleitos não serão enganados, de forma alguma eles serão enganados. Tá bom? Vamos lá. Então, o número da sua identificação, como está em Apocalipse 3,18 e 2 Tessalonicenses 2,3. Queria pedir para o pastor Hacem ler para nós 2 Tessalonicenses 2,3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém. Então, irmãos, o anticristo, no seu cumprimento profético, foram governos anticristãos e totalitários ao longo dos séculos que perseguiram a igreja, e assim como o falso profeta simboliza religiões e as filosofias e ideologias falsas deste mundo, que desviaram e desviam os homens, né, que não têm Deus no coração, que de fato são apóstatas e vão ser adoradores do dragão. Então, isso é claro. Mas o anticristo, irmãos, aponta para um personagem escatológico que reunirá toda a maldade dos impérios e governos totalitários. O anticristo será uma pessoa e ele é o homem da iniquidade. Então, irmãos, agora, quando a gente fala
Alguns acreditavam, por exemplo, o anticristo será uma pessoa e ele é o homem da iniquidade. Por exemplo, o filho da perdição, o abominável da desolação, a besta que emerge do mar, a encarnação de Satanás. Então, os cristãos e primitivos, eles entendiam que era Nero. Tanto é que se você pegar Nero César, tem uma questão que fala nesses livros aqui, e principalmente no livro do LED, há uma tal de gematria. Se você pegar Nero César, transliterar as letras para o hebraico e fazer a gematria, vai dar 666, tá bom? Se você pegar o nome Adolf Hitler e fazer a gematria também, vai dar 666, tá? Então, alguns faziam a gematria, tanto é que no verso 18, deixa eu voltar aqui, no verso 18, está a sabedoria, aquele que tem, entenda, aqui ó, olha o que João colocou. Gematria era algo muito usado na época de João, na época, no contexto, a gematria era muito usada. Olha aqui, ó. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule. O que eles faziam? Eles pegavam as letras hebraicas e cada letra hebraica representava um número. Então, Então, quando ele fala aquele que tem entendimento, calcule. Então ele pega Nero César, que era o imperador da época, e faz a gematria. E deu o número da besta 666. Tá bom, irmãos? Se o pessoal pesquisar no Google, escrever gematria, eles vão entender. Isso. Se você for lá no Google escrever gematria, você vai entender como é feito esse cálculo. E esses cálculos de gematria eram muito usados pelos judeus na época de Jesus, antes de Jesus e no período de Nero. Então, esse número 66 era também essa gematria. Seu número é 66. 7 é o número perfeito, tá, irmãos? 6, o número imperfeito. 6 significa o número da criação do homem. Lembra que eu falei que 10 é a maldade, 7 é o número de Deus, da perfeição, da totalidade, e 6 é o número humano, ligado à humanidade, à carne, aquilo que é imperfeito, porque houve a queda, tá bom? 6 é o número do homem, o número incompleto, imperfeito, o número do fracasso. O número do anticristo é fracasso, sobre fracasso, irmãos. Ele incorporará a plenitude da imperfeição na consumação da maldade. Tá bom, irmãos? Deu para entender, então, o que significa esse 666? Agora, tem alguém que está com dúvida? Deixa eu ler aqui o que a Ana escreveu aqui. Tem base bíblica para essa ideia? A vinda do anticristo após o nascimento do último eleito? Se tem base bíblica, eu acredito que sim, porque tudo que o pastor ou o professor Leandro Lima ele escreveu, inclusive foi a tese de doutorado dele, que é a literatura apocalíptica. Ele é doutor em literatura pelo Mackenzie. E a tese do doutorado, se é tese, eu não sei se é tese é para mestrado, mas o trabalho final de conclusão do doutorado foi literatura apocalíptica. E eu lembro das aulas que tive no Mackenzie com ele, que eles davam. Eu vou procurar o texto bíblico, Ana Lúcia, que ele fala dessa questão do último eleito e também do nascimento do anticristo, que o anticristo estava esperando, a encarnação do anticristo está esperando apenas o nascimento do último eleito. Tá bom? Eu vou colocar eu mando para você pelo WhatsApp, eu mando também no grupo, tá bom? Quando a Bíblia fala do 144? Já foi falado. O número plenitude. Eu falei sobre isso 144. Né, quando... Não, pois já é uma ideia de explicar para ela. A completude dos eleitos. Então, assim, quando tiver toda essa completude. O pastor Racem está falando aqui do número 144 como completude, né, dos eleitos. Quando interar os 144, assim acontecerá. Então, é nessa ideia também, né? O pastor Racem lembrou aqui, tá bom? Tá bom, de nada. Deus abençoe. Vamos lá, deixa eu parar aqui onde que eu parei, tá aqui. Tópico 2 eu já falei, tá aqui. O número da sua identificação, já falei sobre o 666. E agora a limitação do anticristo, Apocalipse 13, verso 5. Olha para o verso 5 aí de sua Bíblia, irmãos.
para você não perder, tá bom? Então, verso 5, tá aí, tá, né? O anticristo tem um poder limitado, irmão. Visto que o poder pode matar os santos, mas não vencê-los, os verdadeiros crentes preferirão a morte à apostasia, vencendo assim a besta. Então, eles vencerão a besta pela morte, irmãos. A morte sempre foi uma vitória, né? Alguns estudiosos, eles falam que o diabo, ele achou que na morte de Cristo ele estava tendo uma vitória, mas foi se revelado uma vitória, tá bom? Alguns estudiosos falam assim, que o diabo, ele achou que na morte, aquilo que nós discutimos lá no Sérgio, aquele dia, que na morte de, o diabo não sabia que a morte de Cristo ia ser a vitória, ia ser uma derrota para ele. Então ele levou Jesus até morrer em morte de cruz, e para ele foi algo decepcionante, porque na morte de Jesus, né, que ele mesmo conduziu, foi a vitória de Deus e de Cristo sobre ele, né? E outra linha tem um entendimento de que o diabo ele queria impedir a morte de Jesus de qualquer forma, porque ele sabia que na morte de Jesus na cruz seria a sua derrota. Por exemplo, ele tentou impedir a morte na cruz, fazendo com que Jesus pulasse do pináculo do templo. Ele tentou impedir a morte de Jesus oferecendo os reinos da terra que ele oferecerá ao anticristo agora, né? Que é ele mesmo encarnado numa pessoa. Então ele tentou evitar a morte de Cristo, porque sabia que a morte de Cristo seria sua derrota. Há essas duas linhas de entendimento, todas duas reformadas, todas duas calvinistas, né? E você pode tranquilamente falar, não, eu quero seguir, eu penso nessa linha, que o diabo ele matou Jesus, mas não sabia que a morte de Jesus seria sua derrota. Não, eu creio que o diabo tentou impedir a morte de Jesus porque sabia que seria sua derrota, porque ele tentou evitar, né, que Jesus morresse na cruz. Primeiro perseguiu, através do imperador, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque se Jesus estivesse ali no meio, ele não ia morrer na cruz. Depois perseguiu ele no deserto. Depois tentou que ele atirasse do pináculo, no alto pináculo do templo e tudo mais, tá? Então você fica à vontade. Eu pessoalmente creio nessa segunda linha interpretativa, do que o diabo tentou evitar a morte de Cristo, porque saberia que a morte de Cristo na cruz seria sua derrota. E outros creem na outra linha, tá bom, irmãos? Roberto, Lima talvez a maior autoridade no Brasil nesse tema. Eu também vejo assim. Hoje, no Brasil, uma das maiores autoridades na questão do Apocalipse seria o Leandro Lima, tá, irmãos? Tá? Porque hoje ele é o que mais fala sobre isso, é o que mais tem vídeos no YouTube dele, né? Depois você pode olhar isso aí, tá? Então, vamos seguir, onde que eu estou? Sua total destruição, 2 Tessalonicenses 2,8. Lê para nós, pastor Rassone. 2 Tessalonicenses 2,8. Sim. Para a gente terminar, irmão. Já está terminando, tá bom? Então vamos lá. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo poder e esplendor da sua vinda. Oh, glória a Deus! Esse tempo terá um tempo, um fim. Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá, esse iníquo. A manifestação desse iníquo será destruída por Jesus. Ele será quebrado sem esforço das mãos, apenas por um sopro. Jesus vai tirar o domínio do anticristo e destruir e o consumir até o fim, irmãos. Aleluia! O anticristo será lançado no lago do fogo que arde como enxofre, como está em Apocalipse 19, irmãos. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, irmãos, como está lá em 1 Coríntios 15, 24. A igreja é selada por Deus, irmãos. Ela foi selada e será preservada e será cuidada por Deus. Preferirá a morte do que a apostasia, e assim vencerá o dragão e o anticristo, irmãos. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não adorarão o anticristo. Esses reinarão com Cristo para sempre, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, né? Que maravilha, irmãos. Tá bom?
vamos seguir aqui para a gente concluir. Conclusão. Embora o dragão tenha seus assistentes e se manifestará em poder, em carne, também na pessoa do anticristo, tanto ele quanto seus assessores serão derrotados. Alegremos-nos no Senhor, que derrotará e extinguirá todo o mal da terra. Amém? Então, fim, irmãos. Tem alguma pergunta? Deixa eu ler.